Agora aqui na Nova Brasil, um assunto bastante relevante aqui no Jornal Nova Brasil, né? O segundo ano do mandato do presidente Lula começou 2024 e claro que a questão ambiental é dos temas mais importantes do governo. Então a gente está em contato com o Felipe Martarelli, que é doutor em Direito Constitucional, mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito Ambiental. Vai conversar com a gente, vai avaliar o que foi 2023 e projetar também esse ano 2024. Tudo bem, Felipe? Bom dia para você. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e acho que esse papo, ele não é só importante, ele é fundamental, né? Então, falar sobre meio ambiente é falar sobre a própria existência do ser humano e o quão importante é a gente debater esse assunto. Muito legal, realmente é um assunto muito importante para o presente e também para o futuro do planeta, né? E do Brasil, evidentemente, também. Qual que é a sua avaliação em relação ao último ano, que foi o primeiro da gestão do presidente Lula, nesse terceiro mandato dele, 2023? Olha, em relação ao meio ambiente, houve uma melhora, isso não tenha dúvida, né? O problema é que essa melhora, ela precisa ser maior ainda, né? Nós tivemos 4 anos de um governo anterior que pouco se importou para o meio ambiente, né? Em uma época em que o mundo inteiro clama por proteção ao meio ambiente. O governo Lula, em 2023, ele conseguiu reduzir os desmatamentos da Amazônia, etc. Porém, olha que interessante, ele reduziu. Isso significa que o desmatamento ainda ocorre. Então a gente tem que trabalhar, o governo tem que trabalhar para uma maior redução e para uma reconstituição das áreas já afetadas. E isso é primordial, Uma coisa que me deixa um pouco triste, eu não sei se é essa a palavra, é que algumas vinculações são feitas que neste ano de 2024 haverá um corte de 16% na pasta da Receita do Meio Ambiente, né, do Ministério do Meio Ambiente. Isso é preocupante, né? Na verdade, o mínimo que se deveria fazer é tentar manter a mesma receita do ano anterior para que a gente pudesse ter esse combate ao desmatamento, essa preservação do meio ambiente, né? E quando a gente fala meio ambiente, não é só a Amazônia, é um meio ambiente do país inteiro. Nós temos vários tipos de meio ambiente. Nós temos um meio ambiente natural, artificial. As cidades elas têm que ter meio ambiente também, propriamente dito, desenvolvido, guardado, né? Então, é algo que preocupa um pouco, é algo que tem que se olhar. Por que essa verba não está mais indo para o meio ambiente? Falta dinheiro? Acredito que não. Qual o jogo de política que se está tendo aqui para fazer isso? Mas em 2023, dentre o cenário terrível que vínhamos sobre o desmatamento, acredito que houve realmente um freio salutar, né? Houve um freio razoável, mas ainda que está muito longe daquilo que realmente deveria ter sido feito, né? É interessante essa fala sua, porque com as redes sociais a gente tem acesso, né, a uma multidão de informações, até gráficos que não são verdadeiros, informações falsas também, né? Então muita gente dizendo, 2023 foi pior, outras pessoas corroborando a sua análise, então é realmente bom ouvir a sua opinião, que é de um especialista. Agora, especificamente em relação a você que é professor de Direito Constitucional, a parte da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, qual que é o papel da Suprema Corte, ou pode ser o papel da Suprema Corte em relação a projetos ou a temas relacionados ao meio ambiente? Então, em verdade, o tema meio ambiente, ele é defendido pela Constituição. Então, quando a gente abre ali no artigo 225 da Constituição, nós temos a base, os princípios do direito constitucional no Brasil. Óbvio, temos outras leis que vêm suplementar, mas a própria Constituição, ela traz princípios inerentes que o Brasil deve adotar, independentemente do governo que está, independentemente se vai para o STF ou não. É a própria Constituição dizendo o que pode, o que não pode fazer e como preservar o meio ambiente. Uma coisa muito bacana que você disse no começo é que o meio ambiente ele é intergeracional, ele é da geração atual e das gerações futuras. Ele não é um problema só de local, ele é um problema de tempo.
e é o que a gente chama no direito de um bem difuso. O que é um bem difuso? O bem difuso é aquele bem que ele tem que ser protegido porque ele atinge a todos e você não sabe quem foi atingido, quem não foi atingido. É como se fosse, por exemplo, uma poluição de um rio. Não dá para a gente quantificar o prejuízo que isso traz, né? É algo que não cabe em números, né? Então o direito ambiental ele tem que ser protegido pela Suprema Corte, ele tem que ser protegido pelo STF, até mesmo pelo STJ, pelo Poder Judiciário em si, baseado de forma no que a Constituição fala, porque a Constituição ela traz aquilo que é o caminho. Ela traz o princípio da prevenção, o princípio da precaução, ela traz o princípio do poluidor pagador. Então, assim, a gente tem tantos instrumentos para proteger que muitas vezes me aparenta que a gente não protege mais por uma questão política e financeira, de lobby, de interesse de empresas, do que propriamente dito por falta de lei, por falta de estrutura do Estado de proteger, né? Então é algo muito preocupante. E se você me permite, o problema ambiental é um problema que já ocorre há 150 anos. Não é um problema de agora, nós vamos começar a estudar o direito ambiental e vamos começar a proteger o meio ambiente agora. Desde a Revolução Industrial, nós já começamos a ter problemas de meio ambiente. O que é o problema do meio ambiente? É a atuação humana, é o fazer humano que interfere no planeta em que a gente vive de maneira destrutiva. E em cima dessa preocupação que você coloca, e claro que a gente concorda, né, quais compromissos ambientais você julga que são relevantes aí, que deveriam ser prioridade nesse 2024 por parte do governo federal? Olha, o governo federal, ele tem, isso já, né, ele tem que aumentar a fiscalização, inclusive por parte do IBAMA. O IBAMA ele é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o IBAMA, por meio do Ministério do Meio Ambiente, o executivo em si, deve fiscalizar de uma maneira mais rigorosa, deve aplicar mais multas. E tem uma coisa que pouco se fala, mas eu acho muito mais eficaz e muito mais interessante, além do que aplicar multa, isso, que é o que chama o protetor recebidor. O que é o protetor recebidor? O protetor recebidor é aquela pessoa que tem uma propriedade privada e ela é incentivada pelo Estado para manter o meio ambiente equilibrado dentro da sua propriedade. Então você pega uma fazenda, uma pessoa que cuida do meio ambiente dentro da sua fazenda, pode, em exemplo, ficar isento de ITR, por exemplo, imposto que se pague lá. Então eu acho que você fomentar incentivos para a pessoa ganhar, porque aí todo mundo ganha, né? Aquele que tem a propriedade privada ganha, aquele que o meio ambiente ganha. Então incentivar, não só punir. Punir é depois, né? Tá certo, uma ótima entrevista. A gente conversou com o Felipe Martarelli, que é doutor em Direito Constitucional, mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito Ambiental. Felipe, muito obrigado pela atenção aqui com a Nova Brasil. Um bom dia para você e principalmente um bom ano de 2024 pra gente. Muito obrigado, eu que agradeço, muito sucesso, muita paz para vocês, estamos juntos e muito obrigado por participar, sou fã de vocês.